Olá, estudante, bem-vindo a mais uma aula no curso de Administração Pública. Aqui é seu querido professor de Macroeconomia, Diogo Albuquerque. Nesta aula, você será apresentado a maneira como os preços respondem às políticas econômicas e suas principais relações com as variáveis da economia. A inflação é um termo economês que considera a variação de preços, né? É importante você estudar a inflação porque parte de sua formação enquanto gestor público, uma vez que no caso brasileiro a sociedade conviveu com um mecanismo inflacionário, né, você vai utilizar esses dados de inflação na tomada de decisão enquanto gestor público. Então, no caso brasileiro, né, o Brasil sofreu e gerou um mecanismo de combate e convivência com a inflação, níveis considerados extremos, com efeitos sociais negativos e relevantes sobre o povo brasileiro. Preparado para a aula a seguir? Então, vamos lá. Bem, antes de entrar no assunto de inflação, é necessário entendermos a contabilidade nacional. Então, a contabilidade nacional ela nos ajuda e nos propicia ferramentas básicas para entender todas as variáveis agregadas de uma economia, inclusive a influência das políticas econômicas sobre os preços, ou seja, geração de inflação. A contabilidade nacional, enquanto disciplina, é uma ferramenta de mensuração dos agregados macroeconômicos que usa os dados coletados em um determinado período de tempo. Então, agregados, como a gente viu na última aula, produto, renda, consumo e poupança, tudo isso aqui é visto na contabilidade social, como nós mensuramos nessas variáveis, né? E como a política econômica, né, em termos de política econômica, vai influenciar o produto ou vai gerar mais ou menos inflação, né? Então, nós queremos que uma política econômica gere mais produto, mais renda, mais consumo, mais poupança. Mas nós percebemos também que um efeito colateral é a inflação, né? Então, vamos entender o que é, primeiro, a contabilidade social. Então, produto. O cálculo do produto, né, é bastante simples de entender, mas gera algumas confusões. Por exemplo, aqui nesse slide nós podemos perceber que o valor do produto do trigo de uma nação foi 100, o valor da farinha de uma nação foi 200, o valor do pão foi 250. Logo, nós poderíamos ser levados erroneamente a calcular o produto dessa nação como a soma dos produtos em cada um desse setor, da produção do trigo, da farinha, do pão. Esse meio de computar o produto é errado, tá? Nós temos que computar o produto pelo valor adicionado dos insumos, pelo valor aqui que foi adicionado em cada uma das etapas. Na produção do trigo aqui, por exemplo, o valor adicionado do trigo o custo dos insumos do trigo foi 0 e o valor adicionado dele, portanto, é 100, ou seja, o valor do produto menos o valor dos insumos, nós temos 100, certo? Aqui, para produzir a farinha, que gerou um produto de 200, nós utilizamos 100 de insumos, ou seja, gerando o valor adicionado de 100. Para produzir 250 de pão, nós utilizamos 200 de farinha, ou seja, chegamos a um valor adicionado de 200. Somando os valores adicionados, nós temos 250. Então, o produto, na verdade, é a soma dos valores adicionados aqui, certo? Então, 100 da produção de trigo, 100 da produção de farinha e 50 da produção de pão. Então, a soma dos valores adicionados, ou seja, a soma do valor dos produtos e serviços finais, durante um determinado período de tempo em um determinado local. Pode ser um país, né? Uma cidade ou uma região. E aí nós não podemos computar o PIB apenas de um
país. Nós podemos computar o PIB de várias regiões. Então, como eu estava falando, na contabilidade social você conhecerá um ferramental importante usado pelos economistas e pelo governo para contabilizar as principais variáveis macroeconômicas do país. Isto será fundamental para você desenvolver uma capacidade de ler relatórios econômicos setoriais, relacionando-os com os conceitos macroeconômicos e possibilitando que você forme uma análise para auxiliar na sua tomada de decisão enquanto gestor público. Preparado para seguir? Vamos lá. Então, a contabilidade nacional, na verdade, é uma ferramenta de mensuração de agregados macroeconômicos, que usa os dados coletados em determinado período de tempo, como nós vimos o caso do PIB. Um dos agregados mais importantes é o produto agregado, que corresponde à soma de todos os produtos, de todos os bens e serviços produzidos no país, né? Ou no país, ou na cidade, ou na região. Vejamos aqui um outro produto, no caso aqui a identidade fundamental aqui da contabilidade social. Então, a identidade fundamental é o produto que nós acabamos de ver, né? Ele, na verdade, é o mesmo cálculo da renda, que é o mesmo cálculo da despesa. Isso a gente chama de identidade fundamental da contabilidade nacional. O produto é igual à renda, que é idêntico à despesa, tá? O produto é idêntico à renda, que é idêntico à despesa. Isso vem daquele conceito lá de fluxo circular da renda, né? Então, o produto, tudo que é produzido, vem, né? Ou seja, gera, distribuído na forma de renda, que é gasta com a demanda de bens e serviços, tanto para investimento como da poupança, né? Então, o produto ele é distribuído para as famílias, de acordo com a propriedade dos fatores de produção. As famílias gastam, né, esse produto, desembolsam para consumir o quê? Para consumir o produto. Então, percebe, as famílias recebem renda da produção e utilizam para consumir aqui o produto, tá? Então, pela identidade fundamental, renda é igual a produto, que é igual a despesa. Demonstrando simplificadamente o cálculo do produto de um país, né? Como a farinha, o trigo e o pão, para o cálculo é importante sabermos que os produtos somados pelos seus valores adicionados, desconsiderando o custo dos insumos, como os valores dos bens finais. Então, calculamos só os valores dos bens finais, tá? Desconsiderando os custos do insumo. Considerando os valores dos bens finais, nós calculamos o valor do PIB de uma economia, né? Ou seja, tudo que é produzido pelo valor adicionado, né? Lá nós tínhamos o trigo, a farinha e o pão. O trigo ele é utilizado, no caso, para produzir a farinha, que é utilizado para produzir o pão. Não pode, né, somente calcular o produto, o valor do trigo, o valor da farinha e o valor do pão. Você pode calcular o produto, nesse caso, como sendo apenas o valor do pão ou a soma dos valores adicionados de cada uma das etapas produtivas. Então, isso nós chamamos de cálculo pelo valor adicionado. Nós vimos também que pela identidade fundamental da contabilidade nacional, o produto agregado é idêntico à renda nacional, que é idêntica à despesa nacional. Ou seja, naquele caso do pão, todo o pão vai ser consumido na economia. Ou seja, todo produto vai ser consumo, né? E vai ser consumido através da demanda. As famílias utilizam sua renda para demandar esse produto. Tudo que é gerado, toda a riqueza produzida, todo o valor adicionado, todo o produto agregado se transforma em renda, que é gasta adquirindo os próprios bens que foram produzidos. Então, aqui em economia, na contabilidade nacional básica, nós temos uma economia sem governo. Na economia sem governo, nós temos que o produto vai ser igual a consumo mais poupança. Ou seja, tudo que é produzido, produto, ele é ou consumido ou gasto com poupança.
Então, nós temos produto igual a Y, consumo igual a C, poupança igual a S. Pela ótica do gasto, pela ótica da despesa agregada, nós temos que consumo, né, a despesa agregada é igual a consumo mais investimento. Ou seja, a despesa vai ser o quê? O que eu gasto com consumo e o que eu gasto com investimento. Logo, pela identidade básica, produto é igual a demanda agregada. Logo, se nós colocarmos produto igual a demanda agregada, nós temos que produto que é igual a consumo mais poupança vai ser igual a demanda agregada, que é igual a consumo mais investimento, né? Ou seja, anulando aqui os dois consumos de cada um dos lados, ou seja, passando o consumo negativo para o outro lado, nós temos que poupança será igual a investimento. Esse é o caso de uma economia sem governo, tá, gente? Uma economia com governo é um pouco diferente, porque aí nós consideramos tanto os tributos como o gasto público, né? Então, na economia com governo, o governo aqui ele vai tributar o consumo das famílias, tributar a renda das famílias, perdão. Então, a renda da economia vai ser igual ao consumo, o produto de uma economia vai ser igual ao consumo, mais a poupança, toda a renda da economia vai ser alocada em consumo e poupança ou vai ser tributada. E aqui a gente tem o caso da demanda agregada, que vai ser consumo, mais investimento, mais a demanda do governo, os gastos públicos, ok? Então, o produto vai ser igual à demanda agregada, mais uma vez pela identidade fundamental da contabilidade social. Aqui, igualando os dois lados, nós temos produto ou renda é igual a consumo mais poupança mais tributos, que é igual a consumo mais investimento mais gasto do governo, certo? E aí, cancelando mais uma vez os dois lados, o consumo dos dois lados, nós temos que poupança mais tributos é igual a investimento mais gasto do governo. Aí nós temos o seguinte caso, o déficit público, ou seja, o governo está em déficit quando ele não consegue, né, com os tributos que ele tem, pagar o que ele gasta. Então, o déficit aqui, ele é positivo, o déficit aqui ele é negativo, ou seja, o gasto é maior do que os tributos, certo? O gasto, ele é maior do que os tributos. Então, no caso do déficit, o gasto maior do que os tributos, certo? Aqui nós temos um déficit negativo e esse déficit negativo deve ser contrabalanceado, ou seja, deve ser pago por quem, gente? Olha só, se o governo está em déficit, vamos fazer esse cálculo aqui, vamos puxar isso aqui, essa abinha aqui, e vamos fazer que o governo está em déficit. Vamos isolar o déficit público, ou seja, como o déficit público é igual a tributo menos o gasto público, né? Deixa eu apagar aqui e fazer melhor isso aqui. Vou traçar para cá, tá, gente? Então, o déficit público é igual a tributo menos o gasto público. Nós temos que, por essa identidade aqui, nós podemos passar o G para o lado de lá e aí ficaria o quê? Tributos menos o gasto do governo é igual a investimento menos a poupança. Ou seja, o déficit público, né? O déficit público vai ser igual a investimento menos a poupança. Significa dizer que se o governo tem um déficit muito grande, se o governo gasta muito além do que arrecada, nós teríamos que a poupança privada teria que ser autossuficiente para satisfazer o déficit público. Então, mas como é que você estimula a poupança? Elevando a taxa de juros, né? E juros aqui a gente chama aqui de R, né? Então, elevando a taxa de juros, nós poderíamos estimular a poupança dos agentes para financiar
um déficit público. Então, a política pública gera déficit. O déficit deve ser financiado. O déficit deve ser financiado através do empréstimo, né? Ou seja, da poupança dos agentes privados que emprestam a uma determinada taxa de juros, que é considerada a Selic. Tá? Muitos de vocês já ouviram falar, Selic, né? Que gera aí a poupança necessária para financiar o déficit público. Uma economia, gente, em uma economia com o exterior, considerando o exterior, né? Considerando o exterior, nós temos mesmo caso, tá? Que a renda da economia vai ser distribuída, vai ser consumida, vai ser poupada ou paga em tributos, mas que a demanda da economia agora vai depender da exportação e da importação. Ou seja, a demanda da economia vai depender do quanto o meu país consegue exportar e importar. Então, fazendo pela identidade, igualando os dois lados, consumo mais poupança mais tributos, vai ser igual a consumo mais investimento mais gasto do governo mais exportação líquida. Cortando dos dois lados o consumo, nós temos que... aqui eu já fui direto ao ponto, né? Então, antes de ir direto ao ponto aqui, eu vou ajudar vocês colocando a sequência para a gente chegar aqui a essa formulação lógica abaixo, que, isolando x menos m, que nesse caso aqui é a balança comercial, tá, gente? Ou seja, nossas exportações líquidas, exportação menos importação, vai ser igual, né? Aí a gente passa para o lado de lá o déficit público, né? O gasto do governo e o investimento, desculpem. Então, a gente vai ter que S menos I, ou seja, passando o investimento para o lado de lá negativo, tá ok? Passando esse investimento aqui para o lado de lá negativo e passando o gasto do governo também para o lado de lá negativo, nós vamos ter mais tributos menos o gasto do governo. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é o déficit público, tá ok? Isso aqui é o déficit público. A poupança dos agentes, a gente aqui pode considerar que a poupança dos agentes é tudo que ele não consome e o que ele não produto, a renda, tudo que ele ganha, menos o consumo, menos os tributos, isso aqui vai ser igual à poupança, tá? Então, a poupança dos agentes vai ser a renda dele, menos o consumo, menos os tributos, tá? E aqui isolamos, colocando para fora do parênteses o investimento. A renda da população serve para consumir e pagar tributos, tá ok? O que ele não consome, o que ele paga tributos, ele poupa. Mas essa poupança é positiva para a economia se ele investir. Lembra que quem nos falou que a pessoa pode investir ou não investir? E aí a função do governo é estimular, fazer políticas públicas que façam com que a economia continue no fluxo circular da renda. Então, o déficit público vai depender dos estímulos que o governo dá para afetar essas outras variáveis, ou seja, consumo e investimento das pessoas, tá? Sendo que isso vai ser condicionado numa economia aberta pelo seu equilíbrio na balança comercial. Talvez não seja da época da maioria de vocês, mas a balança comercial brasileira nem sempre esteve em equilíbrio. E no momento atual está em desequilíbrio. Mas atualmente nós temos aí uma balança, nós temos uma reserva comercial. Nós vimos que este resultado, ele indica que quando a economia tiver um superávit no mercado externo, ou na chamada balança comercial, exportações líquidas, ou seja, quando as exportações líquidas forem maior ou igual a zero, deve ocorrer um superávit público. Ou seja, aqui o déficit público ele pode ser positivo. Vamos dizer que aqui esteja em equilíbrio,
tá? Vamos dizer que esse lado aqui, o lado das famílias, esteja em equilíbrio. Logo, para manter em equilíbrio o lado externo da economia, nós temos que ter um equilíbrio aqui no déficit público. Ou seja, o déficit público precisa ser zero para as exportações líquidas, para que as exportações líquidas sejam zero, tá ok? Agora, se o déficit público for positivo, nós temos, déficit público positivo, nós temos que as importações serão maiores que as exportações. Para que as exportações sejam maiores que as importações, nós temos que ter um superávit público, não um déficit público. E para que nós tenhamos um déficit público, se nós tenhamos um déficit público e queremos manter uma situação equilibrada na nossa balança comercial, nós temos que financiar esse déficit público através da poupança interna. Vamos verificar aqui como é isso? Olha só, vamos dizer que agora nós tenhamos equilíbrio aqui, ou seja, isso aqui seja zero. Se isso aqui é zero, o equilíbrio é dado entre esse lado aqui, entre esses três fatores aqui, tá, gente? Então, se a gente tem um déficit público, tá? Se a gente tem um déficit público, ou seja, se o G é maior do que os tributos, nós temos que ter uma poupança, ou seja, a renda menos o consumo, menos os tributos, tem que ser maior do que o investimento. A poupança dos agentes tem que ser maior do que o investimento para financiar um gasto público maior do que os tributos. Ou seja, para equilibrar a balança comercial, nós temos que a poupança das pessoas tem que equilibrar a despoupança aqui dos agentes públicos. Aqui a gente tem que a poupança, aqui a gente pode desenhar isso aqui de outra forma. A gente pode desenhar da seguinte forma, que a poupança pública vai ser igual a poupança dos agentes, aqui poupança externa, vai ser igual a poupança dos agentes públicos mais a poupança aqui dos agentes privados, tá? Ou o financiamento externo. Perdão, aqui eu vou trocar essa parte aqui. No caso, o balanço comercial, tá? Então, o balanço comercial vai depender aqui da nossa poupança interna. E a nossa poupança interna, é a soma da poupança pública, da poupança do governo, mais a soma da poupança privada. Se, por um acaso, a poupança pública e a poupança privada não estiverem em equilíbrio, nós temos um desequilíbrio externo, ou seja, temos uma poupança externa, que eu tinha colocado aqui o SX, uma poupança externa positiva ou negativa. Percebe? Se a nossa poupança do governo mais a poupança privada for negativa, nós precisamos de uma poupança externa positiva. Aí essa poupança externa aqui, gente, vai vir com um sinal de negativo, tá, gente? Olha só. A poupança externa aqui vai vir com sinal de negativo. Poupança externa com sinal de negativo, tá, gente? Então, para financiar a nossa poupança interna. Então, a poupança total, poupança do governo mais a poupança privada. Lembrando que nosso equilíbrio externo vai depender da nossa poupança total interna, tá ok? E a nossa poupança interna aqui vai influenciar no nosso equilíbrio, tá? Então, olha só, a nossa poupança, a tudo que o governo poupa, tudo que os agentes privados poupam, se a poupança interna, a poupança total, for menor do que o investimento,
for menor do que o investimento, vai haver um desequilíbrio externo. Vai precisar que uma poupança externa venha financiar o nosso investimento. Então, nós temos que o equilíbrio desse lado tem que equilibrar a balança externa, tá, gente? Então, se o governo gasta demais, a nossa poupança cai. Se o investimento não cair, nós teríamos um desequilíbrio, nós temos uma importação maior do que a exportação. E isso reduz o produto de uma economia. Porque o produto de uma economia, como nós vimos, depende. O produto de uma economia vai ser igual a consumo, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportação, menos importação. Então, olha só, se a poupança nacional não é suficiente para pagar os investimentos, nós temos que importar mais. Para importar mais, nós temos um PIB menor. Tá? Então, percebe que um desequilíbrio aqui do déficit público, se o governo gasta mais, nós poderíamos ter uma importação maior e reduzir o produto da economia. Se considerarmos que tudo que o governo poupa, com tudo que as famílias poupam, como poupança total da economia, o consumo e a poupança são distribuídos da renda, são distribuição da renda, que é idêntico ao produto. Contudo, podemos calcular o produto de diferentes formas. O produto interno, no caso, que é o produto que é necessariamente produzido dentro do país, o produto nacional, que ele é produzido por cidadãos brasileiros ou por fatores de produção brasileiros. Então, olha só, nós temos aqui o produto, vamos começar aqui do início, no caso, né? Nós temos o produto bruto. O que é o produto bruto, gente? O produto bruto é tudo aquilo que é produzido na economia, sem descontar aí a depreciação, tá? Descontando a depreciação, nós temos o produto líquido. Agora percebe, preste atenção. Vale ainda aquele caso que eu falei para vocês de valor adicionado. Então, o produto bruto é a soma de bens e serviços finais em determinado período de tempo, em determinado lugar, tá? Então, é valor adicionado, tá ok? Produto líquido, ele ele considera tudo isso aqui, menos o valor da depreciação. E produto interno aí nesse caso, é tudo o que é produzido dentro do país em determinado período de tempo. E quando eu digo dentro do país, pode ser por capital estrangeiro ou nacional, tá, gente? Estrangeiro ou nacional. Então, pode ser pessoas estrangeiras do exterior, capital do estrangeiro ou nacional. E nós temos o produto nacional. O produto nacional tão somente pode ser considerado por produzidos por nacionais. Capital ou trabalho nacional. Fator produtivo nacional. Mas percebam, um produto nacional não necessariamente tem que ser produzido internamente. O produto interno tem que ser produzido internamente por estrangeiro ou nacional. O produto nacional, ele pode ser produzido fora. Ele pode ser produzido nos Estados Unidos, ele pode ser produzido no Canadá, ou ele pode ser produzido no Brasil. Mas ele tem que ser produzido com recursos nacionais. Nós temos o produto interno, vai ser igual ao produto nacional quando a gente desconsidera, quando a gente diminui aqui a renda líquida enviada ao exterior. Então, o produto nacional vai ser igual ao produto interno menos a renda líquida enviada ao exterior. E o que é a renda líquida enviada ao exterior? É a remuneração dos fatores produtivos do exterior. Então, percebe, a remuneração dos fatores produtivos do exterior remunera o produto que é realizado no Brasil
né, por cidadãos não nacionais, por cidadãos estrangeiros. Então, o produto interno menos o que não é produzido por cidadãos estrangeiros é igual ao produto nacional. Agora, quando a gente fala renda líquida do exterior, a gente também está considerando a remuneração dos fatores produtivos nacionais. Ou seja, o Brasil ele também produz nos Estados Unidos, ele produz no Canadá, ele produz na França. Nessa produção, os fatores produtivos, o lucro e os salários que os brasileiros têm lá fora são remetidos na forma de renda para a economia nacional, remunera a economia nacional. Então, a renda líquida do exterior, a gente está falando da renda, então vou escrever aqui uma renda líquida do exterior, como sendo igual à remuneração dos países do exterior, ou seja, dos fatores produtivos do exterior, menos a remuneração dos fatores produtivos nacionais. Então, o produto nacional vai ser igual ao produto interno menos a renda externa, a renda do exterior, menos a renda nacional. Produto medido a preços de mercado. Produto medido a preços de mercado nada mais é do que, por exemplo, o arroz que você compra. O arroz ele é produzido e o valor do arroz tem um preço, e esse preço é determinado aqui pelo mercado. Agora também existe um outro tipo de produto que ele é medido a custo de fatores. Esse produto a custo de fatores, ele é calculado da seguinte forma. Primeiro, nós temos o produto a preço do mercado, ou seja, o arroz, o quilo do arroz vai lá a R$ 3,00. Nós reduzimos o valor do imposto indireto, vamos dizer que o imposto seja 50 centavos, ou seja, R$ 2,50, mas teve 50 centavos lá de subsídio. Somamos o valor do subsídio, ou seja, reduzimos o valor do imposto e somamos o valor do subsídio, e nós temos o preço do custo de fatores, ou seja, quanto que custou produzir o arroz e levá-lo para o mercado, para vender no mercado. Para isso, nós temos que desconsiderar o valor dos impostos e somar o valor dos subsídios. Já imaginou o preço de um carro, como seria calculado dessa forma? Imagina se você chegasse na concessionária, fosse comprar um carro sem considerar o valor dos impostos. Então, esse preço seria o preço dos custos, a custo de fatores. Você até poderia dizer, não quero pagar o preço de mercado, eu quero pagar o preço a custo de fatores, porque desconsidera os valores indiretos, tá? Dos impostos indiretos. E nós temos o produto real. No caso do produto real, nós consideramos o efeito da inflação, que a gente começou a aula debatendo sobre o tema, né? Então, qual é o impacto da inflação no produto? E aí nós chegamos ao valor do produto real, tá, gente? Então, a inflação, ela nos ajuda a entender uma série de questões, inclusive calcular o produto real. Nós temos o produto nominal, que sofre o efeito da inflação, não é o cálculo real, é a mesma coisa de você ter R$1 hoje, a inflação daqui a 10 anos, o real não vale a mesma coisa. Então, se você produz 1 quilo de arroz, né, esse quilo de arroz é hoje R$2, amanhã pode valer 5, isso mesmo quilo de arroz. Então, para calcular o produto, nós precisamos desconsiderar o efeito da inflação. E o que é a inflação, né? A inflação aqui é a variação dos preços, ou seja, o preço 2 menos o preço 1. Ou seja, o preço no período 2, o preço no período final, menos o preço no período 1. Vamos exemplificar com o caso do arroz, né? Eu falei para vocês, olha, o arroz hoje pode valer R$3, certo? E no futuro? Hoje, eu vou dizer aqui o preço 1, né? E no futuro? No futuro, no P2, ele pode valer quanto? Vamos dizer que 5. Nesse caso, a inflação, ou seja, P2 menos P1, vai ser igual a quanto? 2 de inflação. Nesse caso, a inflação, variação, nível de preço. Tranquilo? Bem fácil, né?
E deflação? Deflação não existe quando a inflação é negativo. Vamos dizer que o preço do arroz era 3, é 3, e passe para 2. Nós temos uma inflação. Como é que eu calculo a inflação? Inflação vai ser igual a P2, o preço seguinte, menos o preço do presente. 3, ou seja, a inflação vai ser menos 1. Logo, nós temos uma deflação, uma inflação negativa. A hiperinflação é um processo inflacionário com taxas muito elevadas. Então, uma hiperinflação é considerada por economistas acima de 50% ao mês. Para vocês terem uma ideia do que é hiperinflação, vamos pensar na Alemanha, né? Vamos pensar na Alemanha do início do século XX, tá ok? Imagina a Alemanha saindo da Primeira Guerra Mundial e você, no caso da Alemanha, tem um processo de hiperinflação que é causado pelo governo, pela emissão de moeda, pela emissão de marcos alemães. O governo emite para pagar sua dívida com os países que eram contra a Alemanha na Primeira Guerra. Então você gerou um processo hiperinflacionário causado por um crescimento aí da emissão de moeda, né? E foi o maior registro de inflação na história da humanidade. E isso foi um dos causos que alguns historiadores falam sobre o surgimento aí da Segunda Guerra Mundial, né? Então, gente, olha só, aqui no Brasil a gente teve também um processo de inflação. E não chegou a uma hiperinflação como a alemã, mas chegou muito perto disso. Se a gente for ver aqui no slide uma série histórica, né, a gente vê que até a década de 50, a inflação ficava em torno de 3%, 2%, 3% ao mês. A partir da década de 60, nós temos várias políticas econômicas e crise institucional que geram um processo inflacionário ascendente de 5,3% ao mês. Mas o governo militar faz um programa chamado PAEG, né, o Programa de Estruturação, que reduz os preços da economia, né, principalmente por conta de uma redução salarial enorme que foi feito, e aí você tem uma redução da inflação que chegou até a década de 70 aqui a 1%. A partir da década de 70, você tem várias políticas econômicas para manter o crescimento. Lembra lá do milagre econômico? Então, para manter esse milagre econômico, nós temos várias políticas econômicas que fizeram com que a inflação fosse recrudescida. Então, a gente tem crise do petróleo, que também elevou a inflação. Então, temos uma política econômica aqui descomunal de elevação dos gastos públicos para manter o crescimento, mas também nós temos uma crise do petróleo aqui em 73, né, aqui em 73, e nós temos outra aqui em 77, que faz com que a inflação aumente. Nós temos a crise dos juros da dívida a partir de 80, né, e nós temos aí um efeito, um processo de inflação que ele é conhecido como inércia inflacionária, ou seja, os preços crescem porque a população espera que os preços continuem a crescer. E aí chega até 10% no governo de Sarney, no Plano Cruzado. O governo de Sarney faz uma política econômica para combater a inflação, o Plano Cruzado. Esse Plano Cruzado faz com que a inflação caia a zero, tá, gente? Mas rapidamente a inflação volta a crescer. É como a gente vê aqui uma média 86 de 4,5%, porque ela vai a zero, mas depois volta a crescer rapidamente. Então nós temos até Collor, o governo Collor chegou a 30% ao mês, né, e volta a decrescer aqui por conta, não sei se alguns de vocês talvez lembrem da poupança, né, o governo Collor paralisa as poupanças, e isso faz com que a inflação reduza. Mas volta a crescer assim que a poupança ela é liberada. E aí nós temos o Plano Real, que finalmente acaba com o processo de crescimento inicial da inflação. A inflação aqui ainda em 95 tem uma média de 1,8% ao mês e volta a ficar relativamente estável, abaixo de 1% até o período atual. Alguns efeitos negativos aqui da inflação. Então, nós vimos
que o Brasil ele passou por um processo inflacionário, e esse processo inflacionário gerou alguns problemas que foram negativos, que foram registrados, tá ok? Um desses efeitos colaterais, a inflação já é um efeito colateral, tá ok? Efeito colateral das políticas econômicas adotadas pelo governo. Os economistas, hoje conhecidos como neoclássicos, classificam as políticas keynesianas adotadas durante o regime militar como inflacionistas, ou seja, geraram inflação. Foi bom para o crescimento nacional, mas teve um processo, um efeito colateral negativo, que foi a insurreição da inflação. Então, os principais efeitos negativos, aqui a distribuição da renda, né? Na distribuição da renda, por exemplo, o salário, gente. Será que os salários, eles são, né, por exemplo, seguem a inflação, seguem o efeito da inflação, o salário? Né? Porque os preços, olha só, os preços aumentam, né? Então, a inflação, eles aumentam constantemente. Fica mais caro. E o salário? O salário acompanha a inflação? Não, demora para acompanhar a inflação. Geralmente demora um ano para você conseguir negociar salário, não é isso? Então, e quando você consegue negociar salário, então seu salário ele é desvalorizado, enquanto os preços só aumentam. Quando os preços aumentam e seu salário real cai, salário real, porque a gente considera o efeito da inflação, o salário real cai, os preços aumentam, o que acontece com o lucro? O lucro pode aumentar. Então, tem um efeito sobre a distribuição da renda. A gente viu que o produto, o PIB, é igual a lucro, né, distribuído na forma de lucro e salário. Então, a gente tem aqui, ó, lucro mais salário. Então, com a inflação, você tem uma redução do salário e um aumento do lucro. Tá? Por isso que fala que o governo Fernando Henrique, o Plano Real, foi o maior programa de distribuição de renda da história do Brasil, porque acabou com o efeito da inflação sobre os salários. No balanço de pagamentos, a gente tem um efeito nocivo aqui no balanço de pagamentos, principalmente sobre, né, que a gente chegou a ver alguma coisa, tá, gente? Mas basicamente sobre aí as exportações e as importações de bens, né, a precificação, né, isso aí tem total influência com a precificação. Pode deixar rolando o slide. Então, no balanço de pagamentos, aqui quando a gente está falando de preços nacionais, os preços nacionais eles sobem de forma, a formação de preços nacionais sobe de forma elevada, enquanto os preços internacionais não sobem tanto. Então, existe um processo aí de, né, que a gente falou lá, X menos M, ou seja, as exportações líquidas tendem a cair. Isso ocorre e desce na balança de pagamentos. E a gente tem aí na formação de preços, que é a perda da capacidade de comparação de preços. Ou seja, você quando tem um processo inflacionário muito aguerrido, um crescimento dos preços muito forte, você não consegue comparar o preço no Bretas, por exemplo, pode estar alto, o preço no outro mercado pode estar baixo. Então, olha só, você não consegue chegar e comparar vários níveis de preço. Nas expectativas, tá, gente? Ou seja, o processo inflacionário gera no agente uma perda nas expectativas. Eles não sabem. Às vezes você não sabe se o preço vai estar R$1 amanhã ou se ele vai estar 2, 3. Então você antecipa seu consumo, né? Antecipa a compra, faz muito estoque porque você tem uma perda das expectativas. No mercado de capitais, o mercado de capitais também é influenciado por conta da deterioração da moeda. No processo inflacionário, normalmente leva a menores investimentos no mercado de capitais, dando as fortes incertezas com o futuro e um consequente estímulo à aplicação em ativos físicos, como casas, como ocorreu aí na crise dos anos 80, né? Uma inflação muito alta, a população investiu dinheiro mais em casa, em terreno, tá ok? Basicamente, isso aqui, teoria quantitativa da moeda. Visando analisar a origem da inflação, os economistas desenvolveram uma equação que relaciona a quantidade de moeda disponível na economia com seu efetivo uso.
A ideia por trás dessa equação foi denominada teoria quantitativa da moeda. A teoria quantitativa da moeda, ela diz o seguinte, que a quantidade de moeda deve ser necessária para que os preços e os produtos de uma economia, né, seja igual à quantidade da moeda vezes a velocidade. A velocidade da moeda é quanto a moeda consegue passar de mãos, quanto tempo a moeda passa de mãos. Por exemplo, a moeda aí que você utiliza no mercado, dando um exemplo bem simples, ela passa de mão quantas vezes, né? Você compra um pão, por exemplo, o padeiro compra farinha, por exemplo. Então ela passa de mão quantas vezes? Vamos dizer que essa velocidade da moeda seja constante e que os preços sejam constantes, tá ok? Então a quantidade de moeda seria necessária para adquirir um determinado volume de produtos. Mas, se os preços não são constantes e se a gente considera os produtos como constantes, porque a produção não vai variar muito, né? Então, se você aumenta a quantidade de moeda, os preços, consequentemente, aumentam. Então, a oferta de moeda pelo Banco Central pode gerar inflação. Então, a política monetária pode gerar inflação. Inflação, nós temos vários causas de inflação. Inflação de demanda, inflação de oferta, tá, gente? Então, aqui a gente tem uma inflação de demanda, e essa curva aqui da demanda, tá? A curva da demanda relaciona aí preços e renda. Então, a gente vê que a demanda, quanto maior o preço, menor a demanda. Né? É aquilo que vocês viram lá em teoria econômica. Quanto maior o preço, menor a demanda. Se a demanda aumenta, por exemplo, por uma questão de gasto do governo, a curva da demanda desloca para a direita, se o governo gasta mais. Isso faz com que a demanda aumenta, os preços aumentam, então a oferta vai aumentar. A oferta vai aumentar porque os preços aumentam. De acordo com a curva da oferta, quanto maior o preço, maior a oferta. Então o produto vai aumentar, mas isso vai gerar um processo de inflação. Nós temos também uma inflação de oferta, que é, no caso, por exemplo, uma redução da quantidade de bens. Vamos dizer, uma crise do petróleo. A crise do petróleo reduz a quantidade de petróleo no mercado, fazendo com que a curva de oferta se desloque para dentro, se desloque para cima, tá, gente? Isso faz com que o produto se reduza, os preços se elevem. Né? Os preços se elevando, a demanda cai. Né? A demanda cai, porque os preços se elevaram. Então, a demanda cai. E aí, existe um processo inflacionário causado pela oferta, pela uma redução da oferta. Então, a gente tem duas principais causas de demanda e de oferta. Aqui a gente tem inflação e taxa de juros. Fischer. Bem, o que a gente viu até agora? Vamos lá. O governo pode fazer políticas econômicas, mas isso vai gerar um processo inflacionário. Esse processo inflacionário ele é conhecido por senhoriagem, ou seja, é como se fosse um tributo que todo mundo paga ao governo, porque o governo emite moeda. O governo gasta mais e aumenta a inflação. Todo mundo paga pelo gasto do governo, mas todo mundo paga por conta da inflação. A inflação ela é causada por diversos fatores, como a gente viu. Então, nós temos uma inflação de oferta e nós temos uma inflação de demanda. Você já deve ter ouvido no Banco Central Brasileiro, né? O Banco Central Brasileiro ele é responsável pela quantidade de oferta de moeda que emite. E ele reúne o Comitê de Política Monetária, o Copom, né, basicamente com frequência, para decidir a taxa de juros. Essa taxa de juros determina a quantidade de moeda, influencia na quantidade de moeda que vai ser demandada e também influencia aí na inflação, no nível de preços, tá ok? Então a inflação ela vai depender não apenas da oferta de moeda, ela vai depender também da demanda de moeda. Então, quanto maior a demanda, maior seria a taxa de juros, tá? O maior a taxa de juros, menor seria a inflação. Agora, quanto maior a oferta de moeda, menor a taxa de juros, maior a inflação. Por isso, essa é a relação entre inflação e taxa de juros. O governo aumenta a taxa de juros para quê? Para reduzir a inflação, para frear a inflação. Então, a taxa de juros funciona como um freio, né? Então, aqui pela
equação de Fischer, nós temos que a taxa de juros vai ser igual, vai ser não igual, tá, gente, mas aproximadamente igual à taxa real de juros mais a inflação esperada, tá? Inflação esperada. Então, gente, é o seguinte, quando você tem um processo de inflação, né, como a gente teve o plano real, nós temos consequências nocivas como foram vistas, tá ok? E essas consequências nocivas, elas podem ser reduzidas de acordo com algumas políticas econômicas. Essas políticas econômicas que reduzem a inflação geralmente são contracionistas. Essas políticas contracionistas, uma delas é a taxa de juros. Vamos ver um pouquinho aqui essa taxa de juros. Então, a taxa de juros, de acordo com a equação de Fischer, nós temos que a taxa de juros nominal vai ser igual à taxa de juros real mais a expectativa de inflação. Essa taxa de juros nominal geralmente é conhecida na economia como Selic, tá? Essa taxa de juros Selic que vai determinar, vai influenciar as demais taxas de juros. Uma delas é a taxa real de juros, que geralmente, aí no caso, ela é calculada baseada em uma expectativa de inflação. Então, pela equação de Fischer, uma taxa nominal de juros vai ser mais ou menos a taxa real mais a inflação. Então, se a gente pegar uma taxa nominal de juros, por exemplo, a Selic de 6,5%, consideramos a taxa de inflação, qual é a taxa de inflação atual, aí em torno de 3%, nós temos uma taxa real de juros de quanto, gente? Mais ou menos 3,5%. Não é isso? Então, essa taxa real de juros vai influenciar o investimento. Percebe que quando a taxa nominal de juros cai, se a taxa nominal de juros cai, o que é que acontece? Por exemplo, vamos dizer que a taxa nominal cai para 6. Era 6,5, cai para 6. Então, 6 menos 3 da inflação, nós temos uma taxa real de juros. Essa taxa real de juros cai para 3. Ou seja, se a taxa nominal de juros cai, a taxa real de juros também cai, fazendo com que o investimento aumente. Nós vimos lá que a inflação ela pode ser tanto de demanda como de oferta. Nós podemos fazer políticas econômicas para reduzir aqui o investimento, que é um componente da demanda agregada, né? Então, aumentando aí a taxa de juros para reduzir a demanda agregada. E é isso que o governo faz. Olha só esse gráfico. Esse gráfico nos mostra que quando a inflação aqui em vermelho aumenta, o governo aumenta a taxa de juros para fazer com que a inflação caia. E aí sim, a taxa de juros cai, tá? Aí sim o governo reduz a taxa de juros. Então o governo utiliza a Selic para controlar a inflação. Então, o Plano Real ele resolveu o principal problema da inflação, que foi a inércia inflacionária. Os preços cresciam porque as pessoas esperavam que os preços continuassem a crescer. Então, o Plano Real ele foi da seguinte forma. Primeiro, ele nivelou o preço da economia a determinado patamar, né? Criou a URV, que a URV era como se fosse $1, né? Vamos ver aqui, a URV era $1. Então, aqui a gente tem vários planos da inflação, tá? Esse gráfico que eu já passei. Então, o Plano Real, aqui ele resolveu o principal problema da economia, o principal problema inflacionário, fazendo a seguinte política. Nenhum outro plano, como vocês viram, conseguiu resolver o problema da inflação. E todos eles não utilizaram o que o Plano Real utilizou, que foi mexer com as expectativas dos agentes. O Plano Real, ao contrário dos outros planos, não congelou a moeda. Todos os outros planos congelou o valor o preço de mercado, por exemplo, do arroz, do pão, como a gente viu, a um determinado valor. E ninguém podia aumentar o preço além desse valor. O Plano Real não congelou o preço dos bens. E isso mexeu com as expectativas, mas não foi só isso que o Plano Real fez, tá? Então, o Plano Real, ele controla a inércia inflacionária através de um controle do déficit fiscal. O governo Fernando Henrique conseguiu reduzir, Itamar Franco também, conseguiram reduzir o déficit fiscal, relembrando para vocês, tributos menos o gasto do governo,
elevando os tributos e reduzindo o gasto público. E criou também uma moeda ou uma unidade real de valor, que na verdade não era uma moeda, tá? Mas uma representação de valor, gerando uma âncora cambial, porque essa unidade real de valor, o RV, era igual a $1. Então você tem uma âncora cambial, ou seja, todos os preços da economia são mensurados por unidade de valor, que são referentes a $1. Uma unidade de valor, um RV, era referente a $1. Então você iria trocar, por exemplo, o seu real, ou o seu cruzeiro, você fazia a conta trocando numa URV. Quantas URV você conseguiria comprar? Quantas URV você conseguiria comprar? Quantas você conseguiria comprar com R$1? E cada URV valia o quê? $1. Tá? E aí o governo Fernando Henrique conseguiu fazer com que as pessoas imaginassem que a unidade real de valor realmente representava os preços da economia. Apesar, por exemplo, do cruzeiro desvalorizar, cair de valor, a unidade real de valor permanecia constante e inalterada ao longo do tempo, porque ela era baseada no dólar. Tá? Então, quando o governo Fernando Henrique troca o cruzeiro lá, ou cruzado pela unidade real de valor, nós temos que todas as pessoas já estavam, pelo real, no caso, não a unidade real de valor, a unidade real de valor deixa de existir e surge o real, as pessoas já estavam mais ou menos acostumadas a ler com a unidade real de valor e passou a imagem, isso aqui, para o real. E aí o real valia o quê? $1. Tá? Então, as pessoas conseguiram ter essa consciência de que a unidade real de valor não seria desvalorizada. Tá? O real foi finalmente colocado no mercado em junho de 94, substituindo o cruzeiro real. Então, cada unidade real de valor valia $1. Cada dólar valia R$1 agora, E para você comprar R$1, você precisava utilizar 2.750 cruzeiros reais. Para que o plano real desse certo, o governo teve que elevar a quantidade de importações, ou seja, liberar o mercado. Isso gerou um déficit enorme na balança comercial, mas foi capaz de reduzir os preços do mercado. Além disso, o governo elevou substancialmente a taxa de juros, desestimulando a demanda por bens e investimentos. Como eu falei para vocês, a taxa de juros influencia o investimento. Então, diminui a demanda por bens e serviços e faz com que os preços caiam. Ou seja, ele aumentou a quantidade ofertada, aumentando a importação e diminuiu a quantidade demandada, fazendo com que os preços caíssem. A paridade com o dólar, o real valendo dólar, foi fundamental no processo, e durou bastante tempo, até cerca de 1999, quando o governo pôs fim à taxa de câmbio fixa e deixou o real desvalorizar. Em 2000, ou seja, um ano depois, o dólar já valia cerca de R$1,80. Ou seja, para você comprar $1, você tinha que pagar R$1,80. O Plano Real, sem sombra de dúvida, foi um sucesso e hoje vivemos o benefício dele. Mas tudo tem um custo e o Plano Real não foi diferente. Um custo alto, Então você teve uma redução da oferta, uma redução da demanda, um aumento da oferta. Isso gerou aí uma série de desemprego. As indústrias nacionais concorrendo com as indústrias internacionais, E as empresas nacionais com os preços elevados não conseguiam concorrer, o custo elevado não conseguia concorrer. Você tem um processo de criação de uma crise no Brasil, Então foi um processo recessivo que o Plano Real criou, que ajudou a resolver o problema
da inflação brasileira. Então, você vê que o Plano Real gera um processo cíclico recessivo, ampliando as importações, reduzindo a demanda, elevando a taxa de juros para reduzir a demanda, gera um processo recessivo que destrói postos de trabalho no Brasil. Mas isso foi extremamente necessário para o sucesso do plano. Uma outra política que o Plano Real realizou foi a redução do gasto público, a redução do déficit, ou seja, retirou de saúde, educação, dinheiro que era produzido pelo aquele processo de senhoriagem. Né? Então foi preciso ele reduzir o gasto, né, para formular uma solução para o déficit público que resolveu o problema da senhoriagem. Agora não era necessário mais você emitir moeda para manter o fluxo do governo. Bem, ao fim dessa aula eu quero deixar vocês aqui com mais um pensamento agora de um economista, um dos maiores economistas também como Keynes, Schumpeter, tá? E Schumpeter fala que antes de tudo há um sonho e o desejo de fundar um reino privado. E comumente, embora não necessariamente, também uma dinastia. O mundo moderno realmente não conhece nenhuma colocação desse tipo, mas o que pode ser alcançado pelo sucesso industrial ou comercial ainda é para o homem moderno a melhor maneira possível de se aproximar da nobreza medieval. Sua fascinação é especialmente forte para as pessoas que não têm nenhuma outra chance de atingir distinção social. A sensação de poder e independência nada perde pelo fato de ambos serem, em grande parte, ilusões. Então, gente, chegamos ao fim de mais uma aula. Que os seus conhecimentos, sua força de vontade de aprender os guiem para o caminho do sucesso. Até a próxima!